sentar e permanecer com a sua Bíblia aberta nesse texto. Aleluia. O Senhor é bom, amém? Queridos, nós vamos fazer uma viagem na história para que a gente possa entender com clareza o que estava acontecendo aqui nos dias de Esdras. O livro de Esdras nos ajuda perfeitamente a compreender o momento em que o povo de Deus, representado no Reino do Sul, que era composto da tribo de Judá e a tribo de Benjamim, estava saindo do cativeiro babilônico e retornando para Jerusalém. Diga comigo, cativeiro. Diga comigo, pastor, por que cativeiro? Irmãos, nunca foi projeto de Deus que o seu povo vivesse em cativeiro. Mas olhando o comportamento do povo de Deus historicamente, nós percebemos claramente que esse povo desejou ir para o cativeiro. Não porque quisesse, mas simplesmente porque havia desprezado a palavra do Senhor. Eu diria que o que desencadeou a ida do povo de Deus para o cativeiro foi o desprezo pela palavra do Senhor. Se não bastasse, queridos, esse povo, o Reino do Sul, representados na tribo de Judá e Benjamim, que passaram 70 anos no cativeiro babilônico, esse povo havia escutado muitos profetas de Deus, alertando, advertindo, exortando, mas esse povo não deu ouvido aos profetas. Esse povo também tinha o exemplo do Reino do Norte, que alguns anos atrás já tinha vivenciado o cativeiro assírio. Reino do Norte, composto por 10 tribos de Israel, acabou vivendo o cativeiro assírio, e quem conhece a história bíblica sabe que basicamente as 10 tribos desapareceram no cativeiro assírio. E foi desse cativeiro assírio que surgiram os samaritanos, porque daquilo que sobrou das 10 tribos, eles começaram a se relacionar com povos pagãos, e daí surgiram os samaritanos, que era esse povo aí misturado, sem uma identidade definida. E aqui estava agora o Reino do Sul, desprezando a palavra de Deus, se prostituindo, vivendo o pior momento de idolatria e de infidelidade para com Deus. E aí o que aconteceu? Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo, saqueia o templo e leva aquele povo para viver 70 anos no cativeiro babilônico. Isso havia sido profetizado por vários profetas, que o povo de Deus estaria vivendo 70 anos no cativeiro babilônico por conta de toda a rebelião. Agora imagine comigo, finalzinho dos 70 anos de cativeiro, se levanta Ciro, o rei persa, e trava uma guerra contra os babilônios, vence aquela guerra e descobre que dentro de Babilônia tinha um povo, e aquele povo não era babilônico. E Ciro, debaixo da soberania de Deus, debaixo do governo de Deus, embora fosse um rei pagão que não acreditasse em Deus, que não servia ao Senhor, chega com aquele povo e diz: olha, eu estou autorizando vocês a retornarem para Jerusalém, para reconstruírem as casas de vocês e reconstruírem o templo do Senhor. Então, entra agora em cena o livro de Esdras, porque do capítulo 1 ao capítulo 6, nós vemos claramente o primeiro remanescente saindo de Babilônia e indo para Jerusalém. Esse primeiro remanescente foi encabeçado por Zorobabel. Aproximadamente 50 mil judeus saem de Babilônia para Jerusalém para reconstruírem o templo do Senhor. Depois que Zorobabel reconstrói o templo do Senhor, passaram-se aproximadamente 60 anos, e o segundo remanescente sai de Babilônia para Jerusalém, agora encabeçado por Esdras. Zorobabel teve a missão de reconstruir o templo. E qual era, pastor, a missão de Esdras? A missão de Esdras
era reconstruir a identidade espiritual do povo. E mais tarde, o terceiro e último remanescente sai de Babilônia, agora encabeçado por Neemias, para reconstruir os muros de Jerusalém. Porque não bastava ter um templo reconstruído, uma identidade espiritual reconstruída e os muros destruídos. Então esse foi o cenário da saída do povo de Deus de Babilônia, regressando para Jerusalém. Agora perceba comigo duas ironias aqui. A primeira: o que adiantava Jerusalém ter um templo reconstruído, se a identidade do povo estava destruída? Então foi esse cenário que Esdras encontrou diante dele. Zorobabel reconstrói o templo, depois de 60 anos, chega Esdras em Jerusalém, o templo está reconstruído, mas a identidade espiritual do povo estava em ruínas. E aí eu chego a uma conclusão aqui, a um parênteses aqui. O que adiantava um templo suntuosamente reconstruído, mas a identidade do povo completamente arruinada? E trazendo isso para os nossos dias, imaginemos, por exemplo, esse templo aqui. Há 40 anos atrás, esse templo aqui era um dos templos mais belos aqui de Belém e do estado do Pará. Depois de 40 anos, ele ainda se encontra na categoria de um dos templos mais belos aqui de Belém. Mas o que adiantaria nós termos tudo isso aqui? Cadeiras acolchoadas, um dos melhores sons que nós temos aqui em Belém, um ambiente climatizado e a identidade espiritual do povo que aqui congrega destruída. Não adiantaria nada. Absolutamente nada. Tudo isso aqui, toda essa estrutura arquitetônica, ela perde literalmente o seu valor, se a nossa estrutura espiritual não estiver adequada a essa palavra aqui. Diga comigo: a palavra, o amor à palavra, a obediência à palavra, é tudo. Porque foi exatamente o desprezo a esta palavra que havia desencadeado tanto o cativeiro assírio no reino do norte, como o cativeiro babilônico para o reino do sul. Foi o desprezo a essa palavra aqui. Todo caos se instala na nossa vida decorrente do desprezo a esta palavra aqui. E qual foi a segunda ironia desse contexto aqui? A segunda ironia é que nós vemos Deus usando 3 reis pagãos, 3 reis persas, que não temiam a Deus, Ciro, Dário e Artaxerxes, para o cumprimento da sua vontade na terra. Porque quando Deus quer fazer alguma coisa, ninguém impede dele fazer na terra. Diga amém. É por isso que nesse processo eleitoral que nós tivemos recentemente, a gente percebeu na internet, viu na internet, Facebook, redes sociais, muita gente demonizando Dilma Rousseff. Mas eu preciso dizer aqui à igreja: eu não votei no PT, não sou partidário do PT, mas a igreja precisa entender que Dilma Rousseff é a nossa presidente, é uma autoridade estabelecida por Deus na terra, e se Deus quiser desencadear um avivamento, uma reviravolta na nação brasileira, não tem PT, não tem PSDB, não tem Dilma Rousseff, porque operando Deus, ninguém impedirá. Dê um aplauso ao Senhor e libere um grito de júbilo aqui nessa manhã. Aleluia! Quando Deus quer fazer algo na terra, absolutamente ninguém impede. Eu estou mais preocupado nesses dias com a postura da igreja do que com os 4 anos da Dilma Rousseff. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus a oração desse povo, me voltarei para ele, sararei a sua terra.
Belém recentemente foi assombrada de terça-feira para quarta-feira por uma onda de violência decorrente da morte de um PM. E numa leitura espiritual, queridos, a nossa guerra não é contra presidente da república, não é contra governo A, B e C. A nossa guerra não são contra os bandidos. A nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra é contra principados e potestades que querem cegar o entendimento da nossa nação, da nossa cidade e do nosso estado. E para mim o que aconteceu em Belém, muito mais do que um pavor para a sociedade paraense, para mim, isso foi um alerta para a igreja. Porque todas as vezes que Satanás quis tomar um território, quis tomar uma cidade, um estado, ele sempre trouxe o espírito de intimidação. Eu não posso aceitar, queridos, na minha cidade, ver igrejas suspendendo o culto com medo da violência. Eu não posso aceitar isso. Células cancelando a sua reunião por conta da violência. Eu não posso. A igreja não pode aceitar isso, porque está escrito: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Minha vontade na quarta-feira foi chamar vários irmãos: vamos fazer uma marcha lá na Terra Firme. Ou meia-noite para uma encruzilhada, vamos fazer um louvor e adoração lá, meia-noite, profetizando o mover de Deus e a vida de Deus naquele lugar. Peguei meu carro na quarta-feira à tarde, comecei a andar nas vielas ali da Terra Firme, andando e profetizando. Parecia um feriado, 90% do comércio tudo fechado. Parei o carro, desci para falar com um mototáxi. Até percebi ele desconfiado, carro preto, parando, assustado. Mas esse foi o terror que assolou a nossa cidade. Estava lá os espias olhando a terra, e 10 espias se apavoraram dizendo: nós não podemos conquistar essa terra, porque tem gigante aí. Mas eu creio que Deus vai trazer essa unção de Josué e Calebe sobre a igreja. E a igreja ela vai se levantar nesse tempo para profetizar a vida de Deus em cada canto, em cada esquina, em cada bairro. Eu creio, queridos, que pessoas dentro da igreja não precisarão sair correndo tarde da noite porque tem medo de chegar em casa. Eu não creio que igrejas terão que suspender culto e células terão que cancelar suas reuniões, porque Deus pode trazer dias de paz para uma cidade que reconhece que só o Senhor é Deus e não há outro. Se a igreja crê, diga amém. Dê um aplauso a Ele e libere um grito de liberdade sobre Belém. Eu creio. Diga para o seu irmão: Deus quer te usar nessa cidade, querido. Essa questão de segurança pública é algo completamente espiritual. Completamente espiritual. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Se o Senhor não estiver guardando a nossa entrada e a nossa saída, não adianta a polícia militar, exército, marinha, aeronáutica, polícia civil. É o Senhor que guarda uma cidade. Aleluia. E nós precisamos ter os nossos olhos abertos para isso, que é o Senhor que move todas as coisas. Segundo alguns historiadores, eles dizem que basicamente estava acontecendo aqui uma espécie de um segundo êxodo. O primeiro havia acontecido na época de Moisés, quando o povo sai do Egito para Jerusalém. E o segundo êxodo acontecendo agora aqui, quando o povo sai de Babilônia, também para Jerusalém. Mas com uma diferença, com um detalhe interessante. No primeiro êxodo, do Egito para Jerusalém, havia um decreto divino, dizendo que nenhuma unha sequer do povo de Deus ficaria no Egito. Todos deveriam sair. Mas no cativeiro de Babilônia, não havia um decreto de que todos deveriam sair. Era opcional. Você vai ver ainda no texto que a gente vai ler. Era alternativo. Saía quem quisesse.
não havia uma obrigação, não havia um decreto para que todos saíssem. Era quem sentisse no coração, quem tivesse vontade de retornar para Jerusalém. Mas por quê, pastor? Porque a vida em Babilônia era muito cômoda. Eles podiam ali trabalhar, eles podiam ali alcançar lugares altos na sociedade daquele tempo. Tanto é que Neemias chegou a ser copeiro do rei. Tanto é que em Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego conseguiram lugares importantíssimos naquela época. Então era muito cômodo estar ali em Babilônia. Por que pagar o preço de ir para Jerusalém? Por que pagar o preço de sair da minha comodidade, de dentro da minha casa, para vir para uma vigília? Por que ter que pagar o preço para sair pelas ruas pregando o evangelho? Era muito cômodo estar em Babilônia naqueles dias. Mas esses 3 remanescentes que saíram, encabeçados por Zorobabel, depois por Esdras e depois por Neemias, eles tinham visão de Deus. Eles tinham saudade de Jerusalém. Eles tinham saudade da glória de Deus. Eles tinham saudade da presença de Deus. Eles tinham saudade de ver Deus fazendo nos dias deles aquilo que Deus havia feito no passado. E foi nesse momento que Esdras então decide sair. Em outras palavras, quem aqui tem computador em casa? Quem aqui, operando o computador, já teve aquela experiência de ver o computador travando? Hã? Pois é, irmão, troca esse computador, viu? Era exatamente o que estava acontecendo aqui. Quando um computador trava, o que é que nós precisamos fazer? Reiniciar. E era o que estava acontecendo aqui. Deus era como se estivesse zerando tudo para reiniciar. Em várias áreas da nossa vida nós precisamos reiniciar. Faça um retrospecto. Por que sua vida está travada há tanto tempo? Por quê? Tem resposta, querido. Por que você parou no tempo? Em tantas áreas da sua vida. Porque muitas vezes nós não estamos querendo reiniciar. Nós estamos insistindo naquilo que Deus já disse não. Nós estamos insistindo naquilo que Deus não aprova. Nós estamos insistindo naquilo que Deus não está. E Esdras então decide reiniciar. E sabe o que acontece? Esdras experimenta uma grande revolução. Primeiramente na sua vida. E depois na sua geração. Por que pastor Esdras experimentou uma grande revolução? Porque ele se agarrou ao segredo que faz qualquer ministério romper. Ele se agarrou ao segredo que faz qualquer sacerdote prevalecer. Ele se agarrou ao segredo que faz qualquer cidade e nação serem sacudidos pelo poder de Deus. Ele se agarrou ao segredo que faz qualquer crente prosperar em todas as áreas da sua vida. Pastor, que segredo foi esse? Quem quer saber qual foi esse segredo? Então diz aí, conta logo, pastor. Fala que eu te escuto. Olha, é o que a gente vai começar a ver aqui. Que segredo foi esse? Em primeiro lugar, em tempo de reconstrução, eu preciso em primeiro lugar saber quem sou eu. Diga comigo, eu preciso saber quem sou eu. E aqui, a partir do versículo 1, do capítulo 7, diz assim. A gente vai navegar agora, viu? Acompanhe aí na sua Bíblia. Ora, depois destas coisas, que coisas foram essas, pastor? Depois que Zorobabel reconstrói o templo, passaram-se aproximadamente 60 anos, Esdras entra agora no cenário, como o segundo remanescente saindo de Babilônia para Jerusalém. No reinado de Atarxerxes, rei da Pérsia,
Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abissua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Irmãos, percebam da onde Esdras estava saindo, do meio dessa turma aqui, ó. A gente não tem tempo para isso. Mas se a gente fosse estudar aqui a história de Seraías, de Azarias, de Ilquias, de Salum, de Meraiote, de Zeraías, de Uzi, de Buque, de Finéias, de Eleazar e de Arão, sabe qual seria a conclusão que nós chegaríamos nessa manhã? Que essa turma foi uma turma apaixonada pela presença de Deus. Que essa turma foi uma turma que amava a glória de Deus, a palavra de Deus, o governo de Deus. E Esdras sai exatamente do meio dessa turma aqui. Bem que poderia ser um versículo, mas não é. É um ditado popular. Me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Bem que isso poderia ser um versículo. Porque a maioria dos crentes carnais, eles andam com carnais. Muitas vezes no contexto acadêmico, no contexto profissional, na sua vizinhança, na sua comunidade, no seu condomínio. Bem-aventurado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na palavra do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Este será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e no seu devido tempo dará o seu fruto. Então Esdras, eu diria assim, se a gente for olhar para a árvore genealógica desse homem aqui, eu diria assim que biologicamente, que espiritualmente, que culturalmente, historicamente, Esdras nasceu para amar a Deus e viver a sua palavra. Era essa a identidade que ele tinha. Amar a Deus e viver a sua palavra. Escute, igreja. Eu tenho uma notícia para lhe dar aqui nessa manhã. Você nasceu para a glória de Deus. Vocês estão me ouvindo? Você nasceu para a glória de Deus. 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 Nós precisamos tomar posse disso. Se nós não entendermos isso como cristãos, nós viveremos como os mais miseráveis homens na face da terra. Porque nem pecar direito a gente vai conseguir, depois que conheceu a verdade. Vai viver todo o tempo oprimido, pecando, aí vem para a igreja, tentando desoprimir, aí depois oprime de novo. Nós nascemos para a glória de Deus. Nós precisamos estar convencidos disso. Você não será feliz se você não for um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Eu vou declarar isso sobre a sua vida. Você não será feliz a menos que você seja um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Tem gente que está com medo de dizer amém para essa praga não pegar, né? Olha, você não será feliz a menos que você seja um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo. Isso é uma praga, pastor? Quase, mas não é uma praga. Mas é um decreto espiritual. Me mostre um homem plenamente feliz na prostituição, que eu abandono o evangelho. Me mostre um homem plenamente feliz, apesar de riquezas, apesar de status social,
que eu abandono o evangelho. Não tem. Porque o homem, o ser humano, só consegue ser plenamente feliz quando ele vive aquilo que Deus quer. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, diz a palavra do Senhor. Somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele. Esdras, num cativeiro. Sabe como eu fico imaginando Esdras lá em Babilônia? Muita gente, até judeu mesmo, enriquecendo, construindo sua casa, alcançando lugares maravilhosos na sociedade daquele tempo. Mas eu imagino Esdras assim: por que nós estamos aqui? Eu imagino Esdras se perguntando. E talvez alguém disse para ele: Esdras, nós estamos aqui porque os nossos antepassados abandonaram a palavra de Deus. Eu imagino aquelas palavras fulminando o coração de Esdras e ele dizendo para ele, para si mesmo: ah, foi por isso? Cadê essa palavra? Cadê as escrituras? Cadê a lei? E ele começou a comer. Lá em Babilônia, ele começou a se encher da palavra. Ele não sabia de nada ainda que estaria se desencadeando através da sua vida. Ele não sabia que Deus o levantaria como um canal de transformação. Ele não sabia de nada disso. Ele simplesmente começou a comer essa palavra. Ele simplesmente começou a se alimentar dessa palavra, ser cheio dessa palavra. Ah, foi o desprezo a essa palavra que nos trouxe para cá? Então eu serei cheio dessa palavra, porque eu quero viver aquilo que Deus quer. Muitas vezes nós queremos conhecer a vontade específica de Deus para a nossa vida. Com quem a gente vai casar, aonde a gente vai morar, o que é que a gente vai ser na vida. Queremos conhecer a vontade específica, mas desprezamos a vontade geral de Deus para nós. A vontade específica de Deus para cada um, ela vai se descortinando na medida que eu vou conhecendo a vontade geral que está aqui. Você não precisa ir atrás de profeta, está aqui, ó. Você não precisa ir atrás de profecia, está aqui, ó. Porque qualquer profeta que abrir a boca aumentando um tio ou diminuindo um tio do que está aqui, seja ele mentiroso e anátema. Tudo o que um homem precisa saber para ser bem sucedido nesta terra, está aqui na palavra de Deus. Levante a sua Bíblia aí, levante a sua Bíblia, diga comigo: tudo que eu preciso, tudo que eu preciso, tudo que eu preciso, está aqui. Um tempo difícil. Isso é uma outra coisa que me apaixona na identidade espiritual de Esdras. Num tempo difícil, onde o povo judeu estava vivendo como um povo pagão, levitas e sacerdotes, vivendo o pior nível de infidelidade. A lei estava basicamente esquecida naqueles dias. E Esdras foi encontrado por Deus como um homem fiel. No pior momento da história do povo de Deus, um homem decidiu ser um conhecedor profundo das Escrituras. E por conta disso, ele se tornou um canal de transformação, porque ele decidiu viver diferente. Quem era Esdras? Diga comigo: um anônimo. No próprio livro escrito por ele, ele nem aparece do capítulo 1 ao capítulo 6. Um desconhecido, que simplesmente decidiu conhecer a palavra, se voltar para Deus, a despeito das circunstâncias que lhe cercavam. Deus o exaltou. Igreja, escute bem. O problema, ele não está no lugar aonde nós estamos. O problema sempre está na
postura que nós assumimos no lugar aonde nós estamos. Muitas vezes achamos que o melhor de Deus vai acontecer quando nós formos levados para um oásis. Não. Mesmo na cova de um leão, Deus te faz dormir e descansar em segurança. Enquanto Daniel dormia na cova dos leões, o rei não conseguia dormir no palácio. O problema não está no lugar, mas está na postura que nós assumimos no lugar aonde nós estamos. Adão estava num paraíso e pecou. Jesus estava num deserto e foi fiel. Não adianta ficar reclamando da casa onde você está, do trabalho aonde você está, da escola onde você está, da cidade aonde você está, da nação aonde você habita. Não adianta. Nossa murmuração, reclamação em nada mudará absolutamente nada. É a nossa postura. Se não tem referência aonde você está, seja uma. Em 5 améns eu ouvi. 22. Se não tem uma referência aonde você está, seja uma. Em segundo lugar, o que mais eu preciso saber, pastor, nesse processo de reconstrução? Diga comigo, eu preciso saber qual é a minha missão. Esdras tinha a missão de, ao chegar em Jerusalém, conhecer o diagnóstico espiritual daquele povo que estava ali em Jerusalém. Por conta de toda a cultura de rebeldia que se instalou naquela cidade, naquela nação. E a partir daí ele precisaria protagonizar a construção de uma nova história naquela nação. Ele tinha clareza da missão dele. Ele sabia exatamente o que Deus queria através da vida dele. E dito e feito, Esdras, cheio da palavra, se tornou um ministro qualificado, um mestre na interpretação da lei, um especialista das escrituras, um doutor no conhecimento dos rolos sagrados. Um homem, uma mulher, um crente cheio da palavra, ele vence qualquer prognóstico espiritual que esteja diante dele. Não tem tempo ruim para quem caminha cheio da palavra. Não tem tempo ruim. Não tem. Mas e a tempestade, pastor? Jesus estava dormindo lá no barco. A tempestade assolava, mas aquela tempestade não estava dentro dele. Essa é a diferença, querido. Porque se a igreja se esconde nessa onda de violência que se levantou em Belém, o que dizer se as pessoas em Belém se levantassem para matar crente que estivesse cultuando a Deus? Imaginemos que isso acontecesse na nossa cidade. Uma perseguição. Quem for pego entrando em igreja evangélica vai morrer. Precisamos estar cheios da palavra. Jesus no deserto venceu o diabo dizendo assim: está escrito. Nós podemos ter os melhores métodos e as melhores estratégias dentro de uma igreja, mas se os crentes estiverem vazios da palavra, não adianta de nada. Me mostre um método que substitua essa palavra, que eu jogo a Bíblia fora. Me mostre uma estratégia que substitua essa palavra, que eu jogo a Bíblia fora. Não tem. Jesus venceu o reino das trevas dizendo: está escrito. É assim que nós vamos vencer as afrontas do inimigo, cheios da palavra. Diga para o seu irmão: se encha da palavra, querido. Se encha da palavra.
Ah, pastor, estou tão desanimado. Escutos para mim parecem ser tão chatos. Beleza. Vamos fazer aqui uma pesquisa da tua vida espiritual. Quantas horas tu está gastando de oração por semana? Quantos jejuns tu estás fazendo por semana? Irmãos, para eu estar aqui nessa manhã, isso me custou 1 semana de jejum. Porque eu me recuso a subir aqui para lhe trazer um sermão. Eu quero lhe trazer a vida de Deus. Eu quero que uma unção seja liberada sobre a sua vida na medida que a ministração acontece. Porque se subirmos para cá vazios de Deus, tanto num púlpito como no ministério de louvor, será apenas um sino que retine, será apenas barulho nesse lugar e nada, absolutamente nada vai acontecer. Aí está aqui o versículo 6. Olha o que diz, vamos ler. Esdras subiu de Babilônia. E ele era escriba, versado na lei de Moisés que o Senhor Deus de Israel tinha dado. E segundo a mão do Senhor seu Deus que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Esdras estava aqui sendo comissionado para ensinar as escrituras. E você vai ver já lá no versículo 25, que o rei disse assim para Esdras: Esdras, ensina as escrituras para o povo que não a conhece. Irmãos, isso estava saindo da boca de um rei pagão. Esdras, ensina as escrituras ao povo que não a conhece. O versículo 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos netinins. No 7º ano do rei Atarxerxes, no 5º mês, Esdras chegou a Jerusalém no 7º ano deste rei. Pois no 1º dia do 1º mês ele partiu de Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus que estava sobre ele. Aproximadamente nós temos 8 versículos aqui no livro de Esdras, dizendo que a boa mão de Deus estava sobre ele. Querido, se a boa mão de Deus estiver sobre a minha vida e sobre a sua vida, você não precisa de campanha nenhuma. Precisa de campanha nenhuma. Porque quem tem a boa mão de Deus sobre si no seu dia a dia, já era. Vai longe. Nós estamos falando aqui de uma viagem de Babilônia para Jerusalém de aproximadamente 1.500 quilômetros. Seria basicamente uma caminhada, acho que de Belém para Fortaleza, acho que mais ou menos 1.500 quilômetros. Tem algum cearense aqui? É isso mesmo? Pronto. Isso a pé, com animais, parando e etc. Era uma viagem de aproximadamente 4 meses. Uma viagem extremamente perigosa, por causa dos salteadores, dos ladrões, por causa de uma tragédia natural. Mas Esdras não se acovardou. Ele venceu o medo. Ele decidiu sair da sua zona de conforto. Pastor, qual o porquê de tanto sucesso na vida de Esdras? E aqui está o segredo, que eu disse que revoluciona a vida de qualquer crente. Se você decidir, pelo resto do tempo que você ainda tem nessa terra, fazer o que está aqui nesse versículo 10, eu lhe garanto, eu lhe assevero, que você será um homem e uma mulher bem-aventurado nessa terra. Porque aqui está o segredo que operou na vida de Esdras. Versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a Deus e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças.
Aqui o segredo. A gente vai voltar nesse versículo ainda. Mas, observe bem. Não foi num tempo de um grande avivamento que Esdras se dispôs a buscar a Deus. Não estava tendo avivamento nenhum em Babilônia. Não estava tendo congresso nenhum. Não tinha nenhuma banda gospel ali. Não tinha nenhum grande pastor, pregador aí em Babilônia, desafiando o povo para sair. Ele simplesmente, pessoalmente, individualmente, decidiu preparar o seu coração para buscar a Deus. Ah, é? É para buscar a Deus? Eis-me aqui. É para obedecer essa palavra? Eis-me aqui. É para ensinar essa palavra? Eis-me aqui. No tempo em que o templo estava destruído, num tempo em que não havia glória de Deus, num tempo em que ninguém estava se importando com o Senhor, Esdras começou a preparar o coração dele. Começou a se encher da palavra, se encher da palavra, se encher da palavra, se encher. Porque em algum momento, ele ouviria de Deus: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele estava pronto para dizer: eis-me aqui. Deus só vem a mim e a você perguntando: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Quando Ele sabe que nós estamos prontos para dizer: eis-me aqui. Deus não vai entregar coisas grandes nas mãos de pessoas que a desprezarão. Não vai. Que colocará tudo a perder. Não vai. Está aí a EFAO, como um grande instrumento de preparação para cada um de nós. Estão aí as células, para que você comece a treinar o dom, para que você comece a aprimorar o talento que Deus te deu. Esdras decidiu não perder mais tempo. Nós vamos voltar nesse versículo daqui a pouco. Em penúltimo lugar, o que eu preciso saber nesse tempo de reconstrução? Diga comigo: eu preciso saber qual é a minha autoridade. Preciso saber disso. Qual é o respaldo que eu tenho? O versículo 11. Vamos ver aqui o versículo 11. Irmãos, eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo, na sua Bíblia ou aqui no telão, não importa. Porque isso aqui arrebentou comigo. Quando eu preparava essa ministração, isso aqui, Deus falou muito comigo. Porque nós vamos ler agora a carta que o rei fez, respaldando Esdras para aquela missão. Vamos lá ler a carta, a partir do versículo 11. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu a Esdras, o sacerdote, o escriba, instruído nas palavras dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, saudações. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas, está aqui ó, que quiser ir, não era obrigatório, era quem tinha paixão de voltar para Jerusalém, era quem tinha saudade da glória de Deus, que quiser ir a Jerusalém, vá contigo, porquanto és enviado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para indagares a respeito de Judá e de Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel. É Deus usando o ímpio para abençoar a sua obra, cuja habitação está em Jerusalém. Versículo 16. Com toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, e com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente as oferecerem para a casa do seu Deus, que está em Jerusalém. Porquanto
Com toda diligência comprarás com este dinheiro novilhos, carneiros e cordeiros, com as suas ofertas de cereais e as suas ofertas de libações, e os oferecerás sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos parecer bem, fazerdes do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso rei. Em outras palavras, esse versículo 18 é mais ou menos assim: Esdras, compre tudo o que precisar para a casa do teu Deus. O que sobrar, pode usar do jeito que tu quiseres. Sabe como é o nome disso aqui? Provisão divina. Que faz transbordar, que faz sobrar. Versículo 19: os vasos que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restitui-os. Na época de Nabucodonosor, quando ele invadiu Jerusalém, esses vasos foram roubados, esses vasos foram saqueados, esses vasos foram retirados da casa de Deus, e agora estava chegando o tempo da restituição. E eu declaro que Deus vai trazer esse tempo para a igreja, um tempo de restituição em todas as nossas áreas de vida. Restitui-os todos perante o Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, e que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. Deus usando a boca de um rei pagão. Isso aqui era mais ou menos uma espécie de um cheque em branco. Cheque em branco na mão de Esdras. Esdras, eu não quero que falte nada na tua missão, nada. Versículo 21. E eu, o rei Atarxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão na província da além do rio, que tudo quanto vos exigir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, prontamente lhe conceda. Isso aqui era grana, isso aqui era condições, isso aqui eram recursos. 22. Até 100 talentos de prata, 100 de couros de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeite e sal à vontade. Tudo quanto for ordenado pelo Deus do céu, isso precisamente se faça para a casa do Deus do céu. Por que haveria ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos notificamos acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, netinins e outros servos desta casa de Deus, que não será lícito exigir-lhes nem tributo, nem imposto e nem pedágio. Irmãos, quantos aqui gostariam de uma bênção como essa aqui? De não precisar mais pagar água, IPTU, energia elétrica, imposto de renda. Olha o que Deus estava fazendo com esse remanescente. Eles não pagariam tributo, nenhum tributo. 25. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que possuis, um rei pagão, reconhecendo a sabedoria de Deus sobre um crente. Eu creio que vai chegar esse tempo onde a igreja não vai precisar mendigar centavo de dinheiro público nenhum. Eu creio que chegará esse tempo onde a igreja não vai precisar estar correndo atrás de político, mas políticos virão à igreja para conhecer a sabedoria de Deus. Diga amém. Conforme a sabedoria do teu Deus que possuis, constitui magistrados e juízes, que julguem todo o povo que está na província da além do rio, isto é, todos os que conhecem as leis do teu Deus. E que lindo aqui. E ensina-as ao que não as conhece. Evangeliza os Esdras. Prega para eles, Esdras.
compartilha com eles, abre a tua boca, Esdras. Irmãos, veja Deus honrando a lealdade do seu servo Esdras através de um rei poderoso. 26. Aí ele pegou pesado aqui. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, com zelo, se lhe execute a justiça, quer seja a morte, quer desterro, quer confiscação de bens, quer prisão. Irmãos, para mim, o nome disso aqui se chama avivamento através da palavra. Avivamento através da palavra. Um homem que decidiu ser cheio dessa palavra e vivê-la intensamente. Deus fez uma reviravolta. Versículo 27. Bendito seja o Deus de nossos pais. Esdras, isso aqui já saiu da boca de Esdras. Esdras estava aqui reconhecendo que era Deus que estava fazendo tudo aquilo. Irmãos, quando uma igreja, quando um ministro dirige a obra de Deus na força do seu braço, eu lhes confesso que cansa, e cansa muito. Mas quando Deus vai à frente movendo todas as coisas, a gente vai só no embalo. A gente vai surfando na onda. Ele vai conduzindo. Ele vai conduzindo. Ele vai conduzindo. E Esdras reconhece aqui que era Deus, 100% Deus fazendo todas aquelas maravilhas. Que pôs no coração do rei este desejo de ornar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Provérbios 21:1 chega a dizer que Deus tem o coração do rei nas suas mãos. Deus tem o coração de cada governante dessa nação e de cada nação em suas mãos. Talvez você me pergunte, pastor, por que Deus não faz isso hoje? E eu lhe responderia dizendo que talvez esteja faltando Esdras nos nossos dias. Versículo 28. E que estendeu sobre mim a sua benevolência perante o rei e os seus conselheiros, perante todos os príncipes poderosos do rei. Assim me animei segundo a boa mão do Senhor meu Deus que estava sobre mim. Ajuntei dentre Israel alguns dos homens principais para subirem comigo. Esdras estava animado, porque a boa mão de Deus sobre nós nos anima, porque ser cheio dessa palavra nos anima. Eu saberei o quanto você está alegre em Deus, na medida que eu souber o quanto tempo você gasta com essa palavra aqui, na medida que eu souber quanto tempo você vive essa palavra aqui. Se anime, igreja. Se anime, igreja. Porque o grande rei de toda a terra disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto ide e pregai o evangelho a todas as nações. Os campos já branquejam para a ceifa, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara para que envie trabalhadores para a sua obra. Anime-se, igreja. Precisamos estar cheios da palavra. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. Em último lugar, eu já fui tentado várias vezes aqui nessa ministração a encurtar a palavra, terminar logo a palavra, mas o Espírito está me dizendo, vai até o fim, e eu vou. Se o Espírito dependesse desse amém, irmãos. Se o Espírito Santo quiser emendar esse culto com o da tarde, ele emenda.
Essa igreja aqui é dele. Essa obra aqui é dele. Esse povo aqui é dele. Pastor, qual foi o grande segredo de Esdras? E eu vou voltar, como lhes disse, para o versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do seu Senhor, e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Irmãos, esse aqui, simplesmente esse aqui, foi o grande segredo da vida de Esdras. Ele encarnou essa palavra na vida dele. Ele não apenas leu, ele encarnou. Ele e a palavra era a mesma coisa. Às vezes a gente olha no Novo Testamento, o apóstolo Paulo dizendo assim, o meu evangelho. Quem já leu isso alguma vez? Ele se reportando à igreja, em alguns versículos ele chega a dizer o meu evangelho. O evangelho não é de ninguém, mas o evangelho estava tão entranhado nele, que ele e o evangelho era a mesma coisa. Ele era uma carta aberta, lida por todos os homens. As pessoas liam a Bíblia, liam as escrituras na vida dele. Isso é tremendo. E Esdras chegou nesse nível aqui. Então, era por essa razão que quando Esdras abria a boca, o ensino dele era revolucionário. Quando as escrituras saíam da boca de Esdras, os corações ardiam, os corações queimavam. Esdras não se qualificou buscando métodos e estratégias. Esdras se qualificou buscando a palavra. Buscando a palavra. Buscando a palavra. A gente olha para a igreja primitiva, uma revolução que aquela igreja fez. E não tinha G12, não tinha MDA, não tinha igreja de ministérios, não tinha nada. Eles simplesmente eram cheios do Espírito e cheios da palavra. Nada e nem ninguém podem mudar essas verdades. Todo método, toda estratégia, embora válidos, vem como consequência desse viver cheio do Espírito e cheio da palavra. Não é o método e não é a estratégia que fazem uma igreja crescer. O método e a estratégia vêm para administrar o crescimento. A raiz do crescimento de uma igreja é uma igreja que cresce na palavra e cresce na arte de ser cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? A gente olha para Ezequiel capítulo 37. Ezequiel, ele ouve de Deus o seguinte. Ezequiel profetiza dizendo: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aqueles ossos secos não estavam precisando de métodos e de estratégias. Aqueles ossos secos que representavam a casa de Israel estavam precisando ouvir a palavra. Muitas igrejas transformaram a palavra numa espécie de amuleto. Se pega um texto, se pega uma história e inventa uma campanha em cima. Se pega um texto, se pega um contexto e inventa um movimento em cima. É como se a palavra para alguns ministérios, algumas igrejas, tivesse virado um amuleto, uma espécie de talismã da sorte. E não é assim, amados. Se formos ler 1 Samuel capítulo 4, o povo de Deus foi para uma guerra contra os filisteus. E quando eles travaram aquela guerra, 4.000 homens de Israel foram mortos, perderam. Israel saiu envergonhado. Aí alguém teve uma ideia lá em 1 Samuel 4. Eu já sei por que a gente perdeu. Porque nós não levamos a arca para a guerra. Aí foram atrás da arca lá em Siló. Trouxeram a arca. O texto diz, a história diz, queridos, que eles gritavam na rua, com brados de júbilo.
Quando os filisteus ouviram os brados de júbilo, até se assustaram, diz o texto. Ficaram apavorados. E aí a guerra se travou. Israel foi à batalha com a arca. Nesse segundo embate, sabe quantos morreram? 30.000. 30.000. Sem a arca, 4.000. E com a arca, 30.000. Piorou com a arca. O problema estava na arca, igreja. O problema estava no fato do povo não ter compreendido que Deus quer a mim, Deus quer você. É você que Deus quer. Deus quer você por inteiro. Deus quer você por completo. Deus quer você. Diga para o seu irmão, Deus quer você. O versículo 10 diz que Esdras se dispôs a buscar a lei do Senhor. Buscar a lei do Senhor significa conhecê-la. Conhecê-la. É muito mais do que leitura. É conhecer a lei do Senhor. É conhecer. É muito mais do que saber o que está escrito em João 3,16. É conhecer. O meu povo perece por falta de conhecimento. Em segundo lugar, Esdras se dispôs a cumprir a lei do Senhor. O que significa isso, pastor? Ele não apenas conheceu, mas ele fez funcionar na vida dele. Irmãos, eu creio que nós seremos essa geração que não apenas vai dizer está escrito, mas a gente vai dizer também, está acontecendo comigo. A gente não apenas vai dizer, olha, Deus cura, mas a gente também vai dizer, Deus já me curou. Então Esdras aplicou o conhecimento à vida dele. E depois, a Bíblia diz no versículo 10 que ele ensinou. Ele compartilhou. Para mim, um crente que diz que está tão cheio do Espírito e tão cheio da palavra e permanece calado, para mim ele está cheio de outro Espírito, menos do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque está cheio da palavra e cheio do Espírito, você transborda. Você transborda. Deus ainda vai te usar para pregar dentro de cinema. Terminou o filme do Apocalipse, você levanta e prega. Aí está dentro do ônibus, vai começar a se coçar. Meu Deus, é isso mesmo, Senhor? É agora mesmo, Senhor? É isso mesmo? Quando tu vê, tu já está pregando, está falando. Uma vez fui de ônibus daqui para São Francisco do Pará. No meio do caminho a gente se levantou e começou a pregar dentro do ônibus. Irmãos, eu terminei a pregação, se levantou mais 2 crentes que eu nem conhecia lá atrás e começou a pregar também. Vai ter um tempo assim, amado, que tu não vai nem conseguir pregar direito. Todo mundo é crente. Porque é isso. É isso. Veja só, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Confere? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora imagine você cheio de Jesus. O que você acha que Jesus vai querer fazer através de você? Se ele veio para buscar e salvar o perdido, o que você acha que uma vez cheio dele, ele vai querer fazer através de você? Buscar e salvar o perdido. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas. O poder de Deus sobre a nossa vida é para que sejamos testemunhas. O poder de Deus não é para reteté, não. É para fazer de você uma testemunha. O poder de Deus não é para me fazer sapatear, não. É para fazer de mim, de você, uma testemunha. Porque está faltando poder? Porque você se calou. Porque na medida que eu libero, o azeite, querido, não para de descer.
Nos dias de Eliseu, a Bíblia diz que o azeite parou, não acabou não, ele parou porque não tinha mais vasilha. Então, para que eu quero o poder de Deus se eu não sou mais testemunha? Se eu não abro mais a minha boca? Me lembra, irmão Paulo, daquela época. Você lembra quando você, recém-chegado aqui na igreja, domingo, 2 horas da tarde, começamos um projeto aqui na comunidade, evangelizando casa por casa. Irmãos, num raio de 500 metros quadrados aqui no bairro de São Brás. Nenhum morador, num raio de 500 metros quadrados, vai poder dizer que essa igreja não bateu na porta deles. Porque nós vivemos isso aqui. De casa em casa. Num raio de 500 metros quadrados. Falando do amor de Deus para cada morador, para cada vizinho aqui. Então eu faço votos que você seja como aquele Fusca de 1958, onde para, prega. Tão cheio da palavra, tão cheio do Espírito. Você anda evangelizando até formiga na rua, sabe? Falando do amor de Deus. Estava numa repartição, há coisa de 15 dias atrás. E aí o rapaz estava me atendendo, mas me atendendo mal. Parecia que ele estava fazendo um favor para mim. E aí eu comigo mesmo, deixa ele me atender. Até para ele não atrapalhar o atendimento, ele fazer o negócio direito. Terminou de atender. A gente percebia no semblante dele. Terminou de atender, eu disse para ele assim, eu vi no crachá dele, Robson, me permita te fazer uma pergunta. E me corrija se eu estiver errado. A sensação que você me passou aqui é que você estava me atendendo mal, me atendendo péssimo. E ele disse, é verdade, eu não estou bem hoje. E aí ali abriu o coração dele com uma série de problemas que ele estava vivendo. Falei do amor de Deus para ele, falei da igreja aqui para ele. E tenho voltado nessa repartição, irmão, o sorriso vem até aqui quando ele me vê. Vem até aqui, me tratando assim, quase sócio lá da repartição já. Mas qual é a nossa tendência natural? É dar o troco. O cara está atendendo mal, te dá o troco. Te humilha, a gente arrasa. E aquilo ali é uma oportunidade que Deus está nos dando para falar do amor do Senhor. Coisa de 20 dias atrás eu fui namorar lá na estação das docas com a pastora Andresa. Dar uns amassos nela lá. Porque foi lá que tudo começou. Então fui lá para aquele ferro, traquei a pastora ali, rolou altos beijos ali. 15 anos atrás, ali onde tudo começou. Então a gente foi reviver esse momento. E quando eu estou saindo da estação das docas, estou no carro, uma família vai atravessando, e eu paro o carro, a família atravessa, estava com o vidro aberto, e uma mulher disse assim para mim, Deus te abençoe. Irmãos, eu fiquei assim impactado. Aquela mulher, aquilo ali foi fulminante. Aí eu parei o carro ao lado dela e disse, você é evangélica? Era agora no período do Ciro, ela disse, não, eu sou missionária católica. Como aquilo falou comigo? Sou uma missionária da igreja católica. Como aquilo falou comigo? Um Deus te abençoe, através da boca de um crente, cheio da unção e da graça de Deus, fulmina corações. Um bom dia que você libera no seu ambiente de trabalho, cheio da graça e da glória de Deus, fulmina corações. Então Esdras estava impactado por tudo isso, e ele teria que ensinar, ele teria que compartilhar. Escute só, igreja. Pessoas que abandonam a Deus, primeiramente elas abandonam a palavra. Quando dizemos fulano de tal se desviou da igreja, ela se desviou primeiro da palavra, há muito tempo. E eu receio que nós tenhamos aqui nessa manhã, crentes que estão por um fio para sair da congregação, porque elas já saíram da palavra há muito tempo.
Então pessoas não saem da igreja de um dia para o outro. Pessoas não abandonam a igreja de um dia para o outro. Elas abandonaram primeiramente a palavra. Eu até entendo porque você, talvez aqui nessa manhã, está achando o culto chato. Está achando o culto demorado. E não tem ânimo para vir para um lugar como esse. Eu entendo. Porque essa é a sensação quando nós estamos distantes da palavra. Não tem outra. Essa é a sensação. Precisamos nos convencer que nós nascemos para a glória de Deus. Você não combina mais com o mundo, querido, não tem mais jeito, não tem mais jeito, você não combina mais com o mundo, você não combina mais com a mentira, você não combina mais com o engano, você não combina mais com a prostituição. Se você nasceu de novo, você está selado pelo Espírito Santo da promessa. O teu destino é o céu, é Jerusalém, é a eternidade, é a nova glória que Deus preparou para cada um de nós. Dê um aplauso, libere um grito de liberdade. Aleluia! Elas abandonaram primeiro a palavra. Talvez nós estejamos diante da pior geração de crentes de todos os tempos, onde a maioria não lê a Bíblia. Tem a Bíblia, mas não lê. Não pega na Bíblia durante a semana, e muito menos medita nela. E sabe qual é a desculpa dessa geração, queridos? Não tenho tempo, pastor. Vida está muito corrida. Ah, pastor, você não tem ideia do meu dia a dia. Mas eu estou aqui para lhes dizer, como boca de Deus, que essa desculpa é furada. Porque se esse crente que usa essa desculpa tem tempo para estar na internet, no Facebook, para jogar bola durante a semana, para assistir televisão, para ir ao cinema, então se convença que você é um fariseu na casa de Deus. Sabe por quê? Porque nós gastamos tempo com aquilo que nós valorizamos, sim ou não? Sim ou não? Nós gastamos tempo com aquilo que nós valorizamos. Se nós valorizamos uma rede social, então não importa o tempo que a gente vai passar ali. No namoro é assim. Se você valoriza aquela menina com quem você quer casar, as horas se vão, as horas se passam. Me lembro no início do meu namoro com a pastora Andresa. Ela começou a ficar afim de mim. Irmãos, uma ligação. Ela na casa do pai dela, eu em casa. 5 da manhã. Estava amanhecendo o dia e a gente se falando no telefone. A gente não se deu conta. Porque é assim. Quando você valoriza aquilo que você ama, você não percebe. Você não percebe. Qual foi a última vez que você se trancou numa vigília pessoal, você e Deus, numa noite de profunda paixão com Ele, se derramando na presença dEle, que você se trancou com essa palavra, gastando tempo com ela, anotando, meditando. Os dias de Esdras foram marcados por um avivamento decorrente da palavra. Escute, igreja, já estou terminando. Prometo que antes do meio-dia eu termino. Se a palavra não revolucionar a nossa vida, nada mais revolucionará. Guarde isso, que isso seja cravado no seu coração. Discipuladores, se a palavra não mudar a vida dos nossos discípulos, não vai ser pastor, não vai ser discipulador, não vai ser líder nenhum. É a palavra. É a palavra que nos revoluciona. É a palavra. Eu chego à conclusão em Atos capítulo 6, versículo 4,
que a maior ocupação e preocupação de um pastor, de um ministro, deve ser com a oração e com a palavra. Olhando para Atos 6, capítulo 6, versículo 4. A prioridade de um pastor, eu diria que não é estar nos gabinetes, que não é estar fazendo visitas, que não é estar fazendo movimentos. A principal ocupação de um ministro, daqueles que aqui ministram, deve ser com a palavra e com a oração. Está lá em Atos capítulo 6, versículo 4. O pessoal se levantou dizendo que as viúvas estavam sendo abandonadas e que os apóstolos não estavam nem aí para as viúvas. Aqueles líderes se levantaram e dizendo: não, nós vamos constituir diáconos cheios do Espírito Santo. Dentre eles Estevão foi um desses diáconos, cheios do Espírito Santo. E esses diáconos, e estes homens, cuidarão das viúvas, visitarão, e etc, etc. E nós nos dedicaremos ao conhecimento da palavra e à oração. Porque talvez essa seja a maior crise dos púlpitos da igreja brasileira. A falta da palavra. A falta do conhecimento da palavra. Nossos púlpitos precisam do conhecimento da palavra, da manifestação da glória de Deus. Pastor, o que significaria Babilônia para nós hoje? Diga comigo: Babilônia para nós hoje significa tempo de vergonha. Como assim, pastor? Se o Egito simbolizou, ou simboliza, a nossa época no mundo pecaminoso, se o deserto representou, queridos, a libertação da nossa alma, de todas as mazelas da nossa alma, porque se você for pegar a peregrinação do povo no deserto, você só vê ali a alma, murmuração, reclamação, rebeldia, a alma doente de um povo. E se a entrada na terra de Canaã representa a vida no espírito, você vê ali Josué caminhando, vencendo, prevalecendo. Babilônia então representa esse tempo da vergonha. Que tempo da vergonha é esse, pastor? Você vê lá no Salmo 137. O povo pendurou as suas harpas. Eles iam para a beira do rio e começavam a chorar, porque não havia mais glória de Deus, não havia mais unção, não havia mais autoridade, não havia mais presença do Senhor. É possível vivermos essa Babilônia hoje? É. Esse tempo de vergonha, esse tempo de humilhação. Eu quero convidar você nessa manhã a voltar para Jerusalém, a se voltar para Deus, a se voltar para a sua palavra. Discursos e programações não produzem mudanças na vida de ninguém. Qual é a grande marca de crentes que são reformadores, são avivalistas, reparadores de brechas numa geração? Olhando para a vida de Esdras, eu posso afirmar que não tem nada a ver com carisma, com estilo, com aparência física, com resultados, com condição financeira, com status social, com procedência, mas sim com o tamanho da fome e da sede pela palavra do Senhor. Hoje eu quero orar por aqueles que querem reiniciar, por aqueles que querem viver esse tempo de reconstrução. Hoje eu quero orar por aqueles que desejam dizer: pastor, eu quero começar a viver algo diferente na minha vida a partir de hoje. Se é desejo do seu coração, viver a palavra na sua plenitude, na sua intensidade,